Fala, meus valentes, bem-vindos de volta ao Boteco e aqui a gente só fala de Valiant Entertainment. Bom, depois da gente falar sobre como começar a ler a Valiant, a gente precisa abordar alguns tipos de personagens, né? Então a gente vai começar falando sobre a personagem mais popular da Valiant no momento. Era uma coisa não intencional para a editora, mas acabou que ela ganhou exposição. Então a gente está falando da Faith Herbert, a Zephyr aqui. Eu não vou fazer um vídeo sobre muita coisa de característica dela e história editorial, porque isso daí você pode achar na Wikipedia, pode achar em algum site de informação de quadrinhos. É o vídeo mais direcionado para o que diferencia a Faith do resto do universo Valiant e por que ela ganhou a exposição que ela ganhou nos últimos anos, por que ela é um ícone e por que ela é considerada o coração da Valiant. Para a gente fazer isso, a gente precisa entender como funciona a Valiant em termos de interpretação dos personagens. Eu tenho uma frase que eu sempre falo sobre os personagens da Valiant, que é o seguinte: em comparação com a DC e a Marvel é uma editora na qual você tem pessoas muito humanas e com poderes que aproximam deles dos deuses. Na DC você tem deuses querendo pegar aquela fagulha de humanidade e se aproximar da humanidade. E na Valiant você só tem pessoas normais em situações completamente esdrúxulas, assim, em situações que são fora do normal, mas na verdade são só pessoas normais, tanto que você vê personagens com poderes absurdos e eles não sabem como lidar, assim, eles não vão começar uma jornada heróica nem nada disso, eles estão querendo viver a vida deles ali. Dito isto, o que diferencia a Faith da maioria dos personagens da Valiant é que ela quer ser uma heroína. Ela é diferente dos outros personagens por isso. É diferente do Ninjak porque o Ninjak não quer ser um herói, ele quer ganhar dinheiro, ele é um mercenário, ele vai correr atrás dos interesses dele. É diferente do Peter Stanchik, por exemplo, que ele enxerga os poderes dele como se fosse uma maldição no início e ele quer se tratar, ele usa remédio para isso, porque ele não consegue lidar com os poderes dele. Ele é um dos caras mais poderosos da Valiant, mas o que ele faz? Ele vai tomar remédio para poder lidar com aqueles problemas que ele tem na cabeça, que é ocasionado pelos poderes dele. Ela não é que nem o Arada, que usa os poderes em benefício de uma agenda própria, de moldar o futuro da humanidade. Então a Faith é o único personagem da Valiant que vê os poderes dela como uma oportunidade para ela fazer o bem. E por que isso? Porque a Faith é um de nós. Qual é a história da Faith? Ela era uma garota que perdeu os pais num acidente de carro e foi criada pela avó. Só que a avó não tinha tanto tempo, né, para ela. Então ela passava, sei lá, metade do dia numa loja de quadrinhos, lendo quadrinhos. Então ela ficava lendo quadrinhos, assistindo série e muito em contato com Doctor Who, com parada de Star Trek, de Firefly. Ela é super fã do Joss Whedon, apesar do Whedon a gente não gostar tanto, mas ela é fã do Joss Whedon. Ela lê Batman, ela lê tudo de quadrinhos igual eu e você e várias pessoas. Nos primeiros arcos de Harbinger, quando ela é recrutada pela fundação e alguém chega para ela e fala: ó, você tem um poder latente, você quer ser uma super heroína? Lógico, ela topa na hora. Ela, não, eu quero ser heroína, eu quero salvar todo mundo e tal. Eu nasci pra isso, eu amo essa cultura e tal. Então é isso meio que diferencia a Faith dos outros personagens. Ela tem esse tipo de vocação, assim. Então a gente tem algumas fases da Faith pra explicar, né? Rapidinho. Primeiro, ela foi criada em 92 pelo Dave Lapham e pelo Jim Shooter, né? E ela fazia parte do Harbinger na década de 90, da primeira formação. O Harbinger, a equipe, né, ela tem umas quebras, assim como tem no reboot depois, mas no início ela tem umas quebras e a Faith depois age sozinha e tudo mais. O principal diferencial da Faith na década de 90 é que ela é um pouco mais inocente do que no reboot, né? Ela é um personagem muito inocente, é muito bobinha, ela tem a mesma determinação, mas ela enxerga as coisas com um pouco mais de inocência, então isso daí fica meio esquisito de ler às vezes. Como é que ela deu um mole desse assim? É porque ela é escrita de uma forma muito inocente. E também a maneira como os escritores faziam na década de 90, eles focavam um pouco no problema, no aspecto físico dela. Então você vai ver nos quadrinhos da década de 90, alguns vilões ou alguns bandidos, eles xingam ela de gorda e falam que ela é gorda de uma maneira pejorativa, assim. E ela mesmo, apesar dela estar confortável com a condição física dela, não tem problema com isso, nunca teve, mas ela usa isso para se autoafirmar algumas vezes. Tem uma edição
missão do Harbinger, que ela derrota o Harada e ela fala pro Harada, você foi derrotada por uma gorda que voa. Ela fala esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa você vai achar nos quadrinhos dos anos 90. A outra diferença é que nos quadrinhos dos anos 90 a Faith tem um emprego numa loja de quadrinhos também, porque logicamente ela é fã de quadrinhos, então ela trabalha numa loja e tal, vendendo quadrinhos. Assim, uma característica que une as duas, tem a Faith de 2012, né? E a Faith da década de 90 antes do reboot. As duas são muito avoadas, assim. Então você vai ver nos quadrinhos da Faith, tanto o antigo quanto o mais recente, que ela viaja. Do nada o quadrinho corta e começa umas viagens dela de pensar em quadrinhos e de pensar alguma história fictícia, alguma coisa que ela tá lendo e ela começa a viajar. E isso é muito bom. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo da Faith. Eu resolvi fazer em duas partes porque eu comecei a falar muito da parte da década de 90 e acabou ficando muito extenso, então vamos dar uma parada aqui e no próximo vídeo a gente fala sobre a Faith do reboot de 2012 com o Joshua Dysart e com a Jodie Hauser e por que ela ficou tão popular assim nessa década, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.